Nos últimos dias, eu tenho comentado com você sobre oportunidades de compra. Afinal de contas, desde o Natal eu venho comentando sobre formação de caixa, sobre estratégias de proteção. E nos últimos dias, principalmente na sexta-feira e na quinta-feira, a gente teve oportunidades de compra, sinais de que há uma pressão compradora no Bitcoin. Só que eu quero te alertar que essa movimentação ela pode durar pouco tempo. Obviamente que quando a gente olha para o médio prazo, a gente vê que o médio prazo está bem certo no Bitcoin, mas no curto prazo a gente tem essa oportunidade na mesa. E eu quero te falar nessa análise de hoje que essa oportunidade ela pode durar até segunda-feira. E para isso, eu também vou trazer um colega, um analista aqui para trazer a sua visão e para mostrar também como ele está olhando para o mercado nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, por que eu estou comentando com você sobre até segunda-feira? Esse gráfico que nós temos aqui na nossa frente é exatamente o S&P 500. E se a gente observar por S&P 500, a gente vai ver que houve um rompimento de uma cunha ascendente, tá? E foi um rompimento com baita de um candle que nós tivemos. Houve um reteste desse rompimento também. E depois a gente começou a construir uma lateralização aqui. E veja que na sexta-feira a gente fechou o candle abaixo do suporte que nós tínhamos. Ou seja, a gente começa a ver claros sinais de reversão dentro do S&P 500. E obviamente que uma retração de S&P 500, a gente já vai falar sobre alvos, até onde a gente pode chegar nessas quedas aqui, mas entenda que uma simples retração no S&P 500 ali de mais 5% pode fazer com que a gente tenha quedas bem significantes dentro do Bitcoin. E também não é novidade para ninguém que a região dos $90 mil, para mim, é um preço-chave hoje, que se a gente perder essa região, a gente pode ver sim Bitcoin chegando em patamares de 80, 70, eu não sei qual que é a mínima do mercado. O que eu sei é que eu consigo analisar todos os dias, acompanhar o preço e diante das movimentações que eu tiver, eu vou tomando as minhas decisões. Mas o fato é que nesse momento eu estou comprado, nesse momento eu estou olhando para uma posição no curto prazo. E eu sei que na segunda-feira há uma alta probabilidade do S&P continuar a sua queda e isso puxar cripto. Então, por conta disso, também eu estou falando com você aqui que a gente pode ter essa movimentação de alta somente ao longo do final de semana, beleza? Mas eu quero trazer aqui um convidado, eu quero trazer o Fernando aqui para a gente trocar uma ideia juntos, porque eu quero entender qual que é a visão do Fernando também. A gente vai olhar para dados aqui junto, a gente vai analisar o mercado, vou trazer informações on-chain ali, vou mostrar para você o porquê que os $90 mil é tão importante assim. Mas eu já gostaria de começar aqui trocando uma ideia com o Fernando para entender. E aí, Fernando, o que você acha do S&P 500, cara? Primeiramente, boa noite. Tudo bem? Como que você tá aí? Como que foi essa sua semana? E depois você me conta o que você acha do S&P 500. Boa noite para você e boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo. Sabadão, hora do almoço, depois de comer aquela feijoada brasileira que o Gui não tem acesso, porque nos Estados Unidos não tem feijoada. Ele fala que nos Estados Unidos é tudo de bom, mas não tem feijoada. Então, ó, mais um ponto aí pra discussão que a gente tava nos bastidores aqui, tá? Mas enfim, Gui. Indo ao gráfico S&P 500. Eu só vou te dar uma dica, tá? A chefe é brasileira, chefe de cozinha, então ela pode fazer, cara. Não fica igual. Fica igual. E agora, aproveitando já os Estados Unidos, né, S&P 500. Gostei do gráfico que você compartilhou ali, que o meu tá parecido. Eu só adicionei uma linha a mais que a sua. Se puder jogar meu gráfico aí na tela. Eu olhei essa movimentação do S&P 500 como um triângulo, tá? Uma formação de triângulo aqui que foi fazendo fundos cada vez mais altos, enquanto fazia topos cada vez mais baixos também. Que também é um padrão de continuação, né? Um padrão de continuação que foi rompido para baixo nessa sexta-feira, retestando aqui o fundo anterior em um padrão não muito agradável, tá? Minha visão para S&P 500 não está nada legal. Não está nada legal. Meus alvos estão longe. O que seria nada legal? Porque olha só, cara,
É difícil, né? Quando a gente está subindo em uma movimentação, o que a gente deve procurar é por uma distribuição. E quando essa distribuição começa a acontecer, a gente sabe que o buraco ele vai ser bem mais embaixo do que todo mundo pensa. E sendo sincero, Fernando, assim, depois do tanto que a gente veio subindo aí com S&P 500, eu acredito que a gente poderia ver uma correção bem expressiva. Então, na sua visão, o que é esse feio? O que você diria? Uma queda significativa, como foi num bear market, por exemplo? Ou simples soluço, que a gente sabe que o S&P das duas uma. Ou ele soluça ou ele cai drasticamente. Eu vou te falar a diferença do soluço para queda drástica no S&P 500. Põe meu gráfico aí na tela novamente. Tem uma linha que eu gosto muito de analisar, Gui, para mim é uma das médias mais importantes, que é a média de 52 períodos, tá? Que correspondem ali aproximadamente a todas as semanas do ano. Geralmente os soluços do S&P 500, que são quedas agressivas que ele costuma fazer ali na faixa de 5, 6, 7% e volta já na semana seguinte, a gente vê com bastante frequência, e sempre foi assim no S&P 500, eles têm uma característica em comum. Vou pegar a última vez que isso aqui aconteceu, por exemplo. 2 vezes, né, nos últimos meses. Tanto aqui uma queda, aqui foi uma queda um pouco mais agressiva, de 10% que a gente viu em agosto, mas depois na semana seguinte, mais uma queda ali de 5%, e é comum essas quedas de 5% do S&P 500 e o preço rapidamente volta para cima. Mas o que não é comum no S&P 500 é algo que pode estar próximo de acontecer, que é isso daqui. Isso daqui. O que é isso? Média apontando para baixo. A média apontando para baixo. Geralmente essas olhadas do S&P 500... Oi. Vamos lá, só para deixar claro para todo mundo. Há uma diferença entre média apontando para baixo e rompimento de média. Exato. É bom explicar isso daí, porque no gráfico que você está mostrando tem um monte de rompimento ali para cima. Exato. Ó, média apontando para baixo, preço abaixo da média, mas ela apontando para cima. Pra o cima. flat, que a gente chama reto, tá? As agulhadas do S&P 500... Fernando, vamos lá, média... desculpa te interromper, mas explica pra galera o que é o fato da média apontar para baixo. A média que você está utilizando aí são quantos períodos? Explica pra galera, só pra galera entender quando que a média ela vai passar a apontar para baixo ou não. Tá, você quer o conceito do porquê que a média apontando para baixo é ruim ou que a média... Não, quantas semanas ou quantos dias, o período ali que você colocou. O fechamento, explica ali. A sua média é de quanto? Minha média é de 52 períodos. 52 períodos. Explica pra galera que são 52 fechamentos aí pra trás. Exato. E aí faz uma diferença. 2 candles. Essa média, galera, já que você tocou nesse ponto, é um ponto importante. Interessante, por sinal. Por que essa média de 52 períodos? O que significa os últimos 52 diis para trás? Isso é uma média móvel. A média móvel pega uma determinada... Pode utilizar uma base de cálculo qualquer, pode ser fechamento, abertura máxima e mínima, por padrão a gente utiliza fechamento. A gente pega os últimos 52 fechamentos. Por que eu vou analisar os últimos 52 fechamentos? Essa média aqui é uma das médias mais utilizadas lá do passado, quando, por padrão, analisava-se mais o gráfico semanal do que o gráfico diário. Muito antes da tecnologia, muito antes da internet, muito antes do gráfico que a gente tem no computador hoje, no gráfico do papel. Lá atrás. O gráfico mais analisado era o gráfico semanal. E essa média corresponde a aproximadamente a 52 semanas do ano. É uma média que sempre foi utilizada nos primórdios de análise técnica. E quando a análise técnica passou a se evoluir, a gente passou a observar gráficos diários. Aí a média de 20 períodos passou a ser muito importante, 21 períodos, que são os 20 dias úteis do mês. Diversas médias têm sua própria história, tá? Mas quando a gente trouxe isso para a internet, a gente atualizou isso, trouxe isso para o computador e passou-se a utilizar bots no mercado, os famosos HFDs, muitos desses bots foram programados em cima dessas médias móveis, que veio lá dos primórdios. Então é por isso que a média de 52 períodos é utilizada até hoje. Porque desde que a análise técnica passou a existir dentro do mundo digital, houve robôs que operavam a média de 52 períodos e de 21 períodos. E esses robôs de médias móveis operam da seguinte maneira: se o preço está subindo e a média está apontando para cima, vou até mudar a cor dela aqui agora, ele é programado para comprar
sempre que o preço toca ela. Tocou nela, tem uma programação para entrar comprado aqui. E o mesmo vale para quando a média aponta para baixo. E o preço passa a testar ela dessa vez como resistência. E é por isso que a média móvel de 52 períodos, até hoje, é uma média muito perigosa quando apontada para baixo. E a última vez que essa média apontou para baixo, historicamente no S&P 500, quando ela aponta para baixo, o S&P 500 costuma cair pelo menos 10%. A última vez caímos 11%. É bem comum. Se você puxar seu gráfico para trás, você vai ver. Podem ser quedas até mais agressivas, como no último bear market, caiu 30%, que aliás foi a última vez que essa média virou para baixo. Aqui, ó, perceba que o preço sempre apontando para cima. Olha que interessante, ó, média sempre apontando para cima, apontando para cima, apontando para cima. Aqui, ela passou a apontar para baixo, que foi Covid. Aí voltou, sempre apontando para cima, apontando para cima, apontando para cima. Aqui ela ficou flat, mesmo com o preço caindo, quando ela apontou para baixo, que entra o bear market. Mas ela pode apontar para baixo, engatar uma queda aqui de 10%, de algumas semanas depois voltar a subir. Que acredito que é o que vai acontecer aqui agora. A média ainda não está apontando para baixo, tá, Gui? Ela ainda está flat. Mas pelos meus cálculos, a gente precisa de mais 2 dias negativos para ela apontar para baixo. Então, se segunda ou terça-feira, ou melhor, se pequeno já abre no domingo, à noite, futuros, a gente passar mais 2 dias negativos, é o suficiente para essa média apontar para baixo. E aí, no meu ponto de vista, e não só por histórico, 10%, mas por alvos, porque você sabe muito bem como eu traço meus alvos, né? Mas quando eu traço minha Fibonacci lá de máxima e mínima antes do preço reverter, e tenho meus alvos, eu vou ter um primeiro alvo com 7% de queda, e um segundo alvo, que estatisticamente falando é muito tranquilo de se alcançar, com 9% de queda, muito próximo ali dos 10%. Então sim, eu acredito que o S&P 500 está diante de uma queda mais agressiva, de um pullback aí na faixa dos 10%. Cara, por que a gente tá comentando aqui sobre S&P 500, tá, galera? Todo mundo sabe da minha visão, da on-chain, a gente tá tendo alta realização acontecendo, tá? Acredito que a gente deve estar olhando para proteção. Muitos players estão saindo do Bitcoin, principalmente depois da gente ter subido, cara, $100 mil. Já tá excelente, não tá, Fernando? Pra quem tá vindo lá de trás. Eu sei o quanto que isso tá bom. Mas a gente tá em uma região de distribuição. E por que a gente tá levantando essa bola de S&P 500? Eu tomo as minhas decisões em cripto pelo que o mercado americano tá fazendo? Não. Mas existem alguns momentos que a gente tem uma correlação e a nossa função é unir mais informações, mais dados para que a gente tome uma decisão com mais assertividade ainda. E não dá para negligenciar quando a gente olha para S&P 500 aqui, começam sinais de distribuição, tá? Entendam que esses sinais que a gente está tendo no gráfico não são sinais normais de simples queda. E eu concordo com o Fernando que a gente pode vir buscar patamares mais baixos ali. Tem uma coisa que eu gosto muito de analisar, e que eu falo, Fernando, que é a história que os candles nos contam, né? Cara, eu fui uma pessoa péssima para aprender análise decorando os nomes, né? Aprendendo os nomes ali dos candles. Você sabe que eu não tive uma formação igual você, né? Ali, com o cara do Bradesco, o cara do BGT e tal, não tive essa formação, né? Enfim, meio difícil. E aí, para mim, a gente tem várias histórias em cada candle. E um candle como esse daqui que nós tivemos, ele não é um candle normal, um candle de pullback. Isso daqui é um sinal de forte distribuição. Isso daqui é um sinal de muitos players saindo de uma maneira muito agressiva. Depois da gente já ter visto o mercado fazendo um rompimento ali, lateralizando, grandes quedas como essa. E você pode ver que os candles eles estão começando a ficar mais agressivos, cara. Isso daqui são sinais de que sim, a gente tem grandes distribuições aí acontecendo na nossa frente. Então, para mim, ver o S&P ali com uma queda, por exemplo, dos 10% ali, cara, super vejo possível da gente ter, a gente está falando em topos anteriores ali, por exemplo, isso daqui poderia sim acabar com essa festa que nós temos no Bitcoin, né? Porque afinal de contas, a gente está em uma região tá tipo, beleza, estamos se segurando. 90 mil é suporte, então 90 mil a gente compra, né? Porque tá batendo e tá voltando. Mas eu acredito que o S&P 500 ele pode ser o gatilho que faça o rompimento
E daí a gente começa a ter novas quedas. E para mim, se isso acontecer, a gente vai ver quedas bem acentuadas aí no Bitcoin. Eu acredito que você também tem essa visão. Eu não traço alvos. Eu não utilizo o Fibonacci igual você utiliza. Mas trazendo essa correlação do S&P na semana que vem rompendo e o Bitcoin caindo também, S&P, sei lá, vamos supor que ele vai para os 10%. Qual que é a sua visão sobre o Bitcoin? Porque, cara, uma coisa é fato, vai ser impossível ele se segurar. Ele vai vir junto. 30% no meu ponto de vista. 30 da máxima. 30 da máxima. Ou seja, caiu o dobro do que já caiu até agora. Isso daí daria 70? 78. 70 e tanto. A gente pode traçar aqui agora, mas seria... O S&P 500 ele caiu quase 5 até agora, tá? Se ele cair 10, seria cair o dobro. Eu imagino que o Bitcoin cairia o dobro também. Já caiu 15 até agora, também caiu o dobro. 30. Tá, e aí aqui a pergunta que eu te faço é... Você vai pagar pra ver se a gente vai cair ou não? Ou você vai ser estratégico nesse momento aqui que nós estamos? Vamos lá. É que assim, a forma que eu opero é diferente da forma que você opera, que seus assinantes da carteira no 1 milhão operam. Hoje vocês operam spot. Vocês compram e vendem spot. Eu tenho uma estratégia para esse momento atual um pouco diferente. A minha posição de stop, ela não é uma posição de stop, não, de spot. Não é uma posição que eu costumo... Eu sei que tem um ponto de stop. Então, já que você levantou a bola, qual que é o ponto de stop? Tá, já falando sobre isso. A minha posição de spot não é uma posição de montagem e remontagem de carteira o tempo todo, como você costuma fazer. Por quê? Porque eu gosto muito de utilizar o mercado futuro. Tá? Eu tenho hoje 2 capitais diferentes, não vou falar banca porque a galera não gosta de banca, tá? 2 capitais diferentes. Um para o mercado spot, que obviamente é muito maior, e outro para o mercado futuro. Hoje, minha posição no mercado spot, Gui, você sabe bem, eu estou 85% fora do mercado. Na última vez que a gente falou, estava 75%. Essa semana eu vendi mais. Sim, quando o preço retornou ali para meu ponto de venda. O ponto de venda principal foi em 98,900. Tá? Foi onde eu vendi metade das minhas posições. E agora, quando retornou para lá, eu vendi mais um pouco. Inclusive, no sábado passado, a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre o ponto de venda. E eu vendi naquele ponto ali também, na semana passada. Eu aumentei o meu caixa também. Você também vendeu naquele ponto. A gente gravou na sexta-feira ali, teve só o último movimento no sábado e depois voltou tudo. E foi ali, Inclusive postei no meu canal, claro. Eu tenho uma comunidade lá no meu canal que é gratuita e lá eu posto toda vez que eu compro ou vendo. E lá eu vendi mais. Ou seja, qual que é a minha posição agora de médio prazo, tá? Repito, não acho que o mercado já acabou o ciclo e tudo mais, não. Posição de médio prazo. 85% vendido. Você não acha que o ciclo acabou? Eu acho que não. Você acha que a gente vai cair, vai voltar? Acho. Eu espero conseguir remontar alguma posição se tiver oportunidade aí nessa queda. Mas acho que o ciclo vai acabar mais no meio do ano. E acho que a gente ainda tem uma última pernada. Acho que ainda tem um último... Não é uma pernada. É que assim, eu considero pernada, tá? Quando a gente fala numa escala semanal, pernada subir mais 50%, 70%. Não. Eu acho que a gente tem mais um último movimento. Pra mim, joga meu gráfico, é o que é interessante. Galera, olha só, eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Talvez você seja novo aqui assistindo o conteúdo meu com o Fernando, mas esse é o momento que o Fernando e eu encontramos de trocar uma ideia também. Olha só, a gente escreve o relatório de informações privilegiadas ali todos os dias, senta, analisa o mercado, envia suas análises em todo o time, todo mundo para fazer o relatório ali. Só que esse daqui é o momento que a gente senta para trocar ideia. Inclusive, aqui no backstage, a primeira coisa que a gente pergunta é: e aí, o que você tá vendo? Qual que é a sua visão? Conta aí, como que você acha que o mercado tá? Para que a gente possa simplesmente entender a visão de um outro analista, né? Para saber se a nossa tá coerente ou não. E você tem uma oportunidade, você tá assistindo essa gravação aqui,
muitos pontos dessa gravação aqui é o Fernando e eu trocando uma ideia. Às vezes eu nem tô olhando pra câmera e muito menos o Fernando. A gente tá conversando aqui, olhando um pro lado do outro aqui, para que a gente possa trocar uma ideia. É uma troca de informações de duas pessoas que têm empresas em cripto, que são 2 analistas que escrevem um relatório juntos e a gente está conversando. Isso daqui é uma mega oportunidade para você. Então, pega todos os insights aí, entenda como que a gente conversa ou qual que é a nossa visão, para que você possa aprimorar suas técnicas aí. Afinal de contas, tanto o Fernando quanto eu, a gente só analisa dados, a gente só toma decisões em cima de dados, beleza? Mas fala aí, Fernando, mostra aí o... Vamos lá, isso aqui é legal. Primeiro, tá? Vamos por partes. Primeiro, 30% de queda. Por que eu acho? Mesma coisa. Máxima. A gente pode pegar, por exemplo, essa mínima aqui antes do preço reverter. Bitcoin chegando lá no segundo alvo, entregaria 27% de queda. É o mesmo segundo alvo que a gente viu no S&P 500. Então, muito próximo ali. Ali é um alvo interessante. Ok. Só para esclarecer o outro 1% de queda. Agora, vamos lá. O porquê que eu tô fora do mercado. O porquê que, mesmo uma nova montagem de posição para mim, eu faria. Mas eu acredito que a gente está no final do ciclo, mas talvez não tenha acabado o ciclo ainda. Quando eu olho esse gráfico mensal do Bitcoin, eu vejo o primeiro impulso de alta, um recuo que aqui foi de 38,2%, se não me engano, deixa eu ver, mínima e máxima, 50%, ou seja, um recuo padrão dentro da teoria de Dow. No segundo impulso ainda maior, para quem sabe de Elliott já tá entendendo, sabe que o impulso... Já entendeu que a festa acabou na terceira onda ali. Que a segunda onda tem um recuo ali de metade, a terceira onda é a maior onda de todas. E é o que a gente já viu. Quarto movimento, que aí a gente tem um recuo novamente de ou 50% ou 38,2%, que foi o que a gente viu aqui. E a gente tem um último movimento que é menor do que o terceiro, e chega a ser até menor do que o primeiro. É isso que eu vejo agora, tá? Porém, entretanto, todavia, por que eu acredito que, mesmo que o preço caia, aqui os 30% que a gente comentou, vá lá para 79, né, que era o alvo, eu acho que ele pode voltar lá para cima. Porque até agora, Gui, eu não vi divergências semanais. E é muito comum quando a gente vê uma distribuição de preço em ativos tão grandes quanto o Bitcoin, tá? Falando em capitalização de mercado, a gente vê distribuições semanais, que duram diversas semanas. Como, por exemplo, a gente viu lá em 2021. A distribuição de diversas semanas. Eu acredito que é o que vai acontecer. Eu aposto nisso. Quanto eu aposto nisso? Pouco. E eu te digo quanto eu aposto nisso. 15%. Que é a quantidade que eu tenho em caixa hoje. Se o Bitcoin cair mais 30% e voltar a subir, provavelmente eu vou aumentar esses 15% para 20% ou 25%. Mas esse é o tamanho da minha aposta. Tá? Porque mesmo que o Bitcoin ele rompa mais topos e faça essa divergência semanal, como eu acabei de comentar, não vai muito longe, do meu ponto de vista. Não vai muito longe. Vão ser topos levemente mais altos. Só que numa brincadeira dessa de pullback de 30% para voltar para lá, a gente tá falando de 60% de alta. Opa, tem interesse. Entendeu? Agora, comprar aqui agora para arriscar ganhar mais 10%, 20%, com risco de 30%, não tem interesse. Gui, estou 85% vendido e não pretendo mudar muito essa distribuição. Porque para mim é final de ciclo, tá? Agora eu opero de uma maneira diferente, como eu digo para você. Beleza, tirou aqui o capital, esquece o capital onde está 85% fora do mercado. Foca no capital mercado futuro, que eu gosto de operar. Ali eu pego qualquer movimentação, de alta, de baixa e tudo mais. Inclusive ontem, a gente tá gravando esse vídeo na sexta, tá galera? Dia 10. Ontem, no dia 9, eu entrei num long de Bitcoin. Um long de Bitcoin, aqui no gráfico de 1 hora. 100 vezes alavancado, por sinal, aqui. Que, aliás, a gente passou isso no relatório. Olha só, o Fernando ele usa 10% da banca dele para operar futuros, mas ele se alavanca em 100%. Então isso significa que ele... pesado o futuros dele. Tem que brincar legal. E aliás, a gente passou isso daqui até mostrar aqui no relatório ontem. Relatório de ontem, aqui dia 9, já dando um spoiler. 9 de janeiro foi exatamente esse movimento que eu coloquei lá na parte de análise técnica. Sinal de reversão, que é no gráfico de 1 hora, que foi de VWAP.
E a gente fala, o mas é porque por conta do payroll de hoje. Se não houvesse payroll, eu diria que hoje seria um belo dia de compra de curto prazo. Mas um dado acima do esperado, amanhã acaba essa festa. Bom, o payroll veio, o dado acima do esperado veio, mas a festa não acabou pro Bitcoin. Aí acabou somente para S&P 500. Essa compra que eu estava ontem já saí. Eu saí antes do payroll. Eu costumo fazer em mercado futuro. Ok, tranquilo. Já peguei no lucro. E me chamou muito a atenção a forma do payroll precificar negativamente no S&P 500, como a gente comentou ontem no relatório, mas não do Bitcoin. Isso me mostra, Gui, ou melhor, me faz concordar com o que você falou aqui no começo do vídeo. Eu acredito que a gente teve uma capitulação suficiente aqui nessa região, ontem e antes de ontem, para que a gente possa ter mais um impulsinho durante o fim de semana, por exemplo. Enquanto o S&P 500 estiver fechado, não vai ter um impulso negativo do S&P 500. Acho que a gente pode ter um respiro ainda do Bitcoin nos próximos dias, tá? Mas, olhando já para médio prazo, realmente minha visão não está... Eu acho que assim, vamos lá. Cada carteira, uma carteira, cada estratégia, uma estratégia, né? Por exemplo, eu tava comentando com a galera bastante sobre proteção, sobre formação de caixa, e eu enxergo que a gente chegou ali em uma região de oportunidade, então sim, no curto prazo eu compro, mas olha só, tem um ponto. Eu tô vendido desde lá de cima, eu estou recomprando agora e eu tenho um stop que tá extremamente curto, que é um stop que, cara, se a gente perder os 90 ali, a mínima do mês passado... É a região que eu tô de saída dessa operação que eu entrei agora também, e eu volto a ter o caixa que eu tinha formado lá em cima. Então aqui para mim é um ponto extremamente chave. Eu acredito que no médio prazo a gente está muito negativo, principalmente nas criptos, tá? A gente está vendo o início de uma distribuição dentro do S&P 500, mas em Bitcoin eu já vejo a distribuição chegando mais próxima do final. Pô, você sabe, Realize the Profit, meu amigo, 2 bilhões se tornou o comum do dia. Quantos dias a gente não teve lá na casa de 7, 10, 9 bilhões de dólares? Então a realização muito forte. Mas obviamente a gente fez uma capitulação aí nesse fundo nos 92, né? Tá mostrando uma região de suporte, tem um interesse comprador dentro dessa região. Então, acho que sim, no curto prazo a gente pode subir. Mas eu quero que todo mundo saiba e que todo mundo seja consciente de que se a gente vier abaixo dos 90 mil dólares, 91 e alguma coisa ali, vai ficar bem complicado para o Bitcoin. A gente pode ver ele em patamares muito mais baixos. E aqui eu tenho 2 conselhos para você. Primeiro, tenha caixa. O segundo não tenha altcoins. Porque se você não entendeu, nas últimas semanas a gente já viu aí, cara, as altcoins se desvalorizando muito, mas muito forte. As altcoins, elas têm o poder sim de te levar à riqueza, mas elas também têm o poder de te levar à ruína. Lembre-se que o mercado, ele sempre é para os dois lados, né? Há uma assimetria tanto para cima quanto para baixo. Se você não souber como você vai gerenciar isso, toma muito cuidado. E Fernando, você acredita que... Bom, na sua visão, assim, de curto prazo, sendo trader, você acredita que a gente tem esse espaço aí para um respiro, nesse final de semana, para que na segunda-feira a gente venha ver como que tá essa região aí dos 90, para que se o S&P perder, a gente veja ali o Bitcoin perdendo mesmo? Tenho essa visão. Para mim, a gente está numa fase clara de consolidação de preço. Eu vou até ir mais além. Joga meu gráfico aí na tela. Pra mim, Gui, a gente tá nessa seguinte fase aqui, ó. Vou pegar uma linha vertical pra cá. Vamos ver se você sabe falando. Pra mim, o Spring já foi ali atrás. Aqui? Ó, na boa. Se a gente fosse analisar isso na semana passada, eu concordaria que ainda não aconteceu. Mas analisando hoje, com esse topo que nós já fizemos no final de semana passado, pra mim já foi, cara. Mas vai, fala. Eu nem sei o que você vai falar, mas fala. Se você tivesse correto, se você estiver correto, na verdade, a sua análise... Vai agora.
A sua análise seria essa daqui. E aí a gente já sabe o que vai acontecer. Galera, se o Gui estiver correto, o que o Gui tá falando aqui? Em outras palavras. Que a gente teve de primeiro momento aqui um preliminary supply, que é quando a demanda vai aumentando junto com o preço, até que a gente atinge o chamado buying climax, o clímax de compra, quando a gente rompe esse topo anterior, que vem subindo com bastante volume, também com alto volume, e a gente tem o chamado automatic rally, que é depois desse falso rompimento, a gente tem um rally automático de pullback. O preço se segura como suporte, e aqui a gente finaliza uma fase A. E a fase B, na verdade, do Gui, seria isso aqui, ó. A fase B é uma fase marcada por consolidação, onde o preço ele testa suportes, resistências, suportes, resistências. Se o Gui tiver correto, essa fase B foi bastante curta. E a fase C é onde a gente encontra o chamado uptrust, que é um falso rompimento do topo anterior. Logo depois a gente tem um novo automatic rally, o preço volta a testar resistências, e aí a gente entra na fase C, que é o spring, que é o último falso rompimento lá em cima, a busca final Cara, ó, eu vou te fazer uma pergunta. Quanta gente rompeu ali? Você não sentiu aquele clímax, não? Você não sentiu, sabe, né? Quando você olhava pras thumbs, as pessoas falando assim, os comentários, você não sentiu naquele momento? Eu vou te falar o que eu tô sentindo, tá? Bom, o do Gui seria isso, né? Aqui é a fase D, aqui é a fase D. Depois do Spring, o preço vai lá, faz um topo mais baixo que o anterior. Termina a fase D e aí a fase E vai embora. Eu senti uma outra coisa aqui, que foi o seguinte. Vou voltar no tempo aqui. Pra mim, aqui a gente teve um preliminary supply. Aqui acabou o primeiro movimento de impulsão. Aqui a gente teve o buying climax, que foi quando a gente rompeu os $100 mil. Rompeu, não, perdão, aqui o preliminary supply, aqui não rompeu os $100 mil ainda. Que testou os $100 mil. Aqui o buying climax, aqui ó, foi esse dia aqui que rompeu os $100 mil. Aqui que rompeu os $100 mil. E aí voltou rapidamente. Volta pra cá. Aí a gente iniciou uma segunda fase, que teve lá o primeiro reteste, automatic rally, e a gente estaria numa fase de consolidação. Aqui agora. Uma segunda fase, uma fase de consolidação maior, onde o preço você testaria suportes, resistências, suportes, resistências, suportes, resistências. Para depois vir o spring. Aliás, poderia vir primeiro um uptrust e depois um spring. E aí sim, fazer o topo mais baixo que o anterior. Só que, galera, só pra quem tá um pouco perdido, só que é a distribuição clássica de Richard Wyckoff, tá? E olha só, e assim, é uma das coisas mais clássicas que acontece no Bitcoin. Quem quiser... eu posso falar de cripto. Mas se você olhar o fundo do mercado, foi constituído na acumulação. Sempre. E agora eu te digo uma coisa. Claro. Tu lembra quando a gente fez uma live lá atrás? Lembra quando eu tinha meus bitcoins lá em 71? A gente fez uma live e a gente falou sobre distribuição de Wyckoff. E eu falei o seguinte pra você. Eu falei, Gui, não existe somente a distribuição de Wyckoff que você conhece, que tem Spring e tudo mais. Existem outras formas de distribuição. E uma delas é a distribuição para baixo. Tu lembra que eu falei para você? E foi o que o preço fez durante 6 meses. Distribuição ou acumulação? Uma distribuição inicia como uma distribuição e finaliza como uma acumulação. O movimento em si era um movimento para baixo, mais calmo, menos agressivo. Tu lembra que eu falei isso naquela live? Sim. Foi o que a gente fez. E aí, Gui, eu lembro até hoje, no momento que você falou daquela live. E aí eu falei, Gui, mas até na distribuição de Wyckoff padrão, que é essa daqui, essas 5 fases, não necessita do Spring. Tu lembra que eu falei pra você? E aí você falou pra mim, pô, se não tiver o Spring, fudeu.
Não, porque pra mim é o ponto onde eu enxergo o padrão. É só depois que ele acontece. Pra mim, na hora que eu vejo o Spring... né? Na hora que eu vejo o falso rompimento, eu olho pra trás e aí eu falo, meu amigo, tá acontecendo. Então, assim, se não tiver, eu não consigo visualizar. Não sou o cara que vou visualizar isso se não tiver. E pra mim, você falou, putz, ela tá curta se for aqui. Eu já vejo que ela é mais curta dentro do Bitcoin. Eu não vejo que ela é tão longa assim. Eu entendo a sua visão ali, eu concordo com a sua análise, que eu já não concordo com a análise da gente ter um uptrust, um falso rompimento e depois ainda ir para cima mais uma vez. Aí eu já não vejo. Eu vejo que a gente pode ter um spring ainda. Então a gente pode romper. Mas se a gente voltar, meu amigo, eu acho que a gente não vai de novo, não. Eu acho que a gente pode ter um uptrust e um spring. Mas, aí que tá o ponto. Como eu disse, existe sim movimentos onde a gente não tem o spring. Onde a gente vai acabar antes. Que foi mais ou menos o que aconteceu lá atrás. Lá em março. Onde a gente tava analisando. Então, pra mim, Gui, apesar de estar numa fase de consolidação, que é natural. Por que é importante a consolidação, tá, galera? Isso aqui é importante vocês saberem. Por que é importante? Eu falei, Gui, acho que aquela consolidação tá pequena, precisa de mais. Por que a consolidação é importante? Porque a consolidação nada mais é do que uma manipulação para que os grandes players... Calma. Não, vamos dar um ponto aqui. Não é uma manipulação. Primeiro ponto. Vamos reformular essa palavra. Você sabe por quê? Eu tenho um birra dela. Sabe por quê? Porque a pessoa vitimista e que não sabe operar o mercado, ela sempre coloca a culpa na manipulação. É um fato. Tomei um prejuízo de 50%. Foi por quê? Manipulação. Mas manipulação. Sempre que a pessoa é vitimista, que ela não assume a responsabilidade dela na análise da tomada de decisão, ela coloca a culpa no terceiro. E o terceiro, quem que é? O homem composto. O que o homem composto faz? Ele tá manipulando todo mundo, porque só ele quer lucrar. Não, se, cara, deu ruim é porque você fez cagada. Não é uma manipulação, Fernando. É uma estratégia de saída dos grandes players. Eles não estão manipulando ninguém, eles estão sendo estratégia. Fernando, olha só, eu tenho 1 bilhão para vender em Bitcoin. Como que eu consigo sair com essa posição? Não é manipulando. Pessoas a comprarem 1 bilhão. Pois é, então é eu vendendo 100 e recomprando 20, vendo mais 100, recompro... Não é uma manipulação, é uma estratégia de saída. Eu não tô falando para ninguém, ó, vem aqui, vem comprar Bitcoin. Apesar que tem algumas pessoas que fazem isso. Eles falam, a mídia serve pra isso, Gui. O Gui, isso. É que os investidores sardinhas, eles enxergam a palavra manipulação como uma palavra negativa. Manipulação não é uma palavra negativa. A partir do momento que você entende que o mercado é manipulado e o mercado é manipulado, você entende que você faz parte da manipulação e você manipula também. Faz parte do game. A gente tá no game de manipulação. E isso não é um problema. Desde que você sabe o que você tá fazendo. Você é manipulado. Sim. Sabe por quê? Sabe o que você falou no Spring? Eu via todas as thumbs do YouTube falando alto infinito. Isso é manipulação. Eu posso ser sincero? Pode. A maioria das pessoas que escreveram alta infinita, elas não sabem o que elas estão fazendo. Esse que é o erro. Não é ela que tá manipulando. Elas estão sendo manipuladas, Gui. Elas só repassam a informação. E como é que o homem composto manipula o mercado? Além, obviamente, da mídia. Da mídia que eu digo é quando cai a notificação do Invest no seu celular. Bitcoin vai para $200, diz analista do JP Morgan. Isso é manipulação de mídia. O pior é quando o banco manda aqui, ó, a melhor hora para comprar Bitcoin. A outra forma do homem composto de manipular é pelo gráfico. É fazendo falso rompimento. Por quê? Porque 80% das pessoas, 90% das pessoas operam rompimento.
vê o preço um pivô pro teu pivô e fala que é um pivô de alta. Isso é uma manipulação. A análise técnica só funciona porque o investidor, o homem composto, os grandes players sabem que você está olhando o gráfico. Se ninguém estiver olhando o gráfico, não vai funcionar. O cara que repassa a informação de alta infinita, ele não está te manipulando, ele está sendo manipulado. Ou seja, ele é inocente. Ele é inocente. Ele é inocente. Agora, o analista do JP Morgan, do Goldman Sachs, que escreveu o reporte pro Infomoney, aí ele tá manipulando. Ele sabe por quê? Sabe por que ele tá manipulando? Pelo seguinte, Gui. Porque lá dentro de... Porque aí ele tá dando a ordem de compra lá, quando ele tá mandando todo mundo vender. Porque o gestor chegou do lado dele, o gestor do fundo, que fica lá dentro, fica num aquário dentro da sala com ele, chegou e falou o seguinte, viu? A gente tem uma ordem de venda de um determinado ativo de tantos bilhões de dólares. Não tem liquidez no mercado para isso. Faz uma análise indicando compra do ativo. Ó, só pra galera ter noção aí do que o Fernando tá falando, tá? Eu não sou a pessoa que eu posso falar isso pra vocês, tá? Porque se eu falar isso, é um achismo. Fernando, você trabalhou pra quem? Eu vivi isso. Tá? Eu trabalhei para a maior corretora da América Latina, Banco BTG Pactual. Já operei do lado dos melhores traders do mundo, inclusive do trader mais antigo de dólar do Brasil. E eu vivi isso. Eu garanto para vocês que eu tô falando, tá? Não é achismo. Isso acontece. A maioria dos analistas que estão dentro da corretora, eles estão lá para manipular pro gestor. O mercado é manipulado. Tá bom, Fernando. Jogar o jogo. Tá. Eu acredito que... Eu entendo claramente o que você falou. Eu concordo. Mas eu peço para as pessoas que estão ouvindo isso daqui que parem de colocar a culpa no mercado. Se você está perdendo dinheiro, não é porque tem uma pessoa ali manipulando para que você perca dinheiro. Tá bom, é uma manipulação de uma estratégia de saída, entenda, existe a manipulação. Mas entenda que os seus resultados, ele depende de você, da sua decisão, somente. É você que decide, você que analisa, você que aperta o botão de compra ou de venda. Se der loss, o problema é teu, a responsabilidade é tua, não é de uma manipulação. Simplesmente aprenda. Então aprenda a regra das pessoas que manipulam o jogo e faça junto com eles, joga o jogo junto com eles. Sabe, a análise, ela tá aí para nos mostrar isso, né, Fernando? O que a gente faz é identificar o que esses caras estão fazendo. Ponto final. Nosso papel aqui não é encontrar o desenho do dinossauro ali no gráfico e shortar o Bitcoin porque vai cair metade até o pescoço do dinossauro. Não é esse o nosso papel, mas sim analisar o comportamento dos investidores, o que eles estão fazendo, para que a gente possa tomar uma decisão. Então, por favor, pare de colocar a culpa no mercado, a culpa na manipulação. E é por isso que a consolidação ela é imprescindível na distribuição. Por quê? Consolidação é tempo. Quanto mais tempo do mercado estável dentro de uma região de preço, tem mais oportunidades de venda para investidores. Mas o spring não é necessário. Por quê? Se a quantidade de oferta que precisa ser despejada conseguir ser despejada dentro da consolidação, pronto. O spring é uma arma do homem composto, que é o rompimento, o falso rompimento, que é onde vai surgir um monte de thumb no YouTube, compra. É uma arma para aumentar a liquidez ao máximo, que é onde a gente vê o maior realize de profit dentro do seu gráfico. Mas ele não é necessário. Na maioria das vezes ele acontece, mas ele não é necessário. Pode ser que o preço reverte sem spring. Então é por isso que para mim a gente tá numa segunda fase ali de Wyckoff. Mas o spring não necessariamente precisa ver. Tecnicamente falando, estatisticamente falando, joga meu gráfico bem na tela. Na maioria das vezes, vai ter sim o uptrust e vai ter um spring ainda. E eu acho que pode acontecer. Então, estatisticamente falando, Fernando, você acha que tem mais chance do Bitcoin ter feito um topo aqui, consolidar e acabar, e acabou o bull market? Ou tem mais chance de, mesmo que venha um pullback, ele fazendo um uptrust e um spring? E eu acho que tem mais chance de fazer. Vou apostar nisso?
Ué, eu já vi que já começou a distribuir, por que eu vou pagar pra ver um springzinho de nada? Pra ganhar mais 10% depois? Tô fora. Não é esse game que eu quero. Achismo é achismo. Trade é trade. As pessoas precisam entender a diferença. Thumb de boa. Vê, né? Não só é trade. Isso aí. Bom, galera, eu vou mostrar mais uma informação aqui para vocês sobre esse padrão aí que a gente falou, mas se você quiser participar do relatório de informações privilegiadas, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que vai te direcionar para uma página, para essa página aqui. Nessa página a gente explica o que é o relatório de informações privilegiadas, mas basicamente todos os dias da semana o Fernando e eu sentamos de segunda a sexta-feira ali e a gente escreve um relatório, onde a gente olha para análises de sentimentos, onde a gente olha para futuros pontos de liquidações, a gente faz uma análise de price action, que aqui é a parte do Fernando, o Fernando é responsável pelo price action, e a gente faz uma análise on-chain aqui também, um dos melhores indicadores que eu utilizo, e quem faz a análise on-chain sou eu. E juntos ali a gente chega em uma conclusão. Qual que é a nossa visão juntos, né? O que a gente está olhando ali, quais são as nossas decisões, para que você possa se manter informado, para que você possa saber qual que é a visão de dois analistas. E o relatório de informações privilegiadas, ele é exatamente aquilo que nós estamos vendo e entendendo que o mercado vai fazer no dia seguinte. Por isso que a gente faz uma análise diária. Então a gente analisa o mercado ao longo do dia, no fechamento do mercado, a gente escreve o relatório ali e a gente envia o relatório para você, para que você possa ler até o dia seguinte, às 8 da manhã. Geralmente o relatório é enviado no final da noite, entre 10 e 11 horas, mas é para que você leia até o dia seguinte, às 8 horas da manhã, para que você fique preparado. Por exemplo, ontem a gente comentou no relatório que, cara, tem sinais de compra, só que amanhã a gente tem payroll. A gente tem um dia mais atípico, a gente não gosta de operar notícias, por exemplo, então a gente toma uma decisão, tem uma visão ali, e você pode setar o seu dia para que você não seja surpreendido no mercado. Essa é a função do relatório de informações privilegiadas. Você vai receber também uma cópia dele por e-mail ali, e se você quiser, você pode receber um resumo no seu WhatsApp, uma mensagem curta ali, falando qual que é a nossa visão. Se você quiser participar do relatório de informações privilegiadas, primeiro link na descrição, e por menos de um pão francês por dia, você consegue ter acesso a essas informações. Informações que a gente senta, analisa aqui, a gente troca essa ideia e a gente repassa isso para você. Saiba que o relatório ele tem uma função bem clara, te manter informado das próximas movimentações. Você vai pegar isso daí e vai respingar nas suas decisões, nas suas carteiras. Se você vai tradear no curto prazo, se você vai tradear no médio prazo, o que você vai fazer, como que você vai gerir as suas carteiras, apenas para que você saiba qual que é o nosso sentimento, beleza? Se você quiser o relatório, primeiro link na descrição. E a gente comentou aqui bastante sobre o padrão de Wyckoff, né? Depois, para a galera aí que está iniciando nesse meio, dá uma pesquisada sobre como que funciona esse padrão, dá uma estudada, é um padrão bem complexo, mas saiba que a gente teve esse padrão acontecendo no fundo do Bitcoin, tá? E no fundo do Bitcoin a gente teve Spring para baixo ali, tá? E a gente também teve esse padrão acontecendo no topo que nós tivemos, o topo cíclico do Bitcoin em 2021, que lá também a gente teve Spring, hein, Fernando? Se não tivesse Spring, eu não consigo identificar. Então, eu posso falar da onde eu identifiquei ou não. E saiba que sempre que a gente tem ele em topo, alguém vai deixar a estrela lá em cima. E essa estrela ela vai ser constituída exatamente no Spring. É um dos padrões mais clássicos aí que acontecem dentro do Bitcoin, tá? Então, eu recomendo aí que todo mundo estuda, porque, cara, pode ter certeza que isso daqui vai fazer bastante diferença na vida de vocês, beleza? Bom, Fernando. Deixa eu fazer um compartilhamento legal. Galera, para quem quer ver uma análise pareceu como essa, de um padrão de Wyckoff antes dele se formar, essa análise é bem legal, cara. Compartilhe minha tela aí, Gui. É um vídeo de 2 minutos e 45 segundos que eu gravei há um ano atrás, identificando um padrão de Wyckoff em Chainlink antes dele acontecer. Tá? Então pesquisem esse vídeo aqui, ó. A Chainlink está deixando o sinal gráfico caríssimo. Pesquisa no YouTube e assista esse vídeo.
É um vídeo que eu mostro um padrão de Wyckoff antes dele acontecer. Eu desenho no gráfico e vocês vão ver, se vocês abrirem o gráfico hoje, vocês vão ver que aconteceu exatamente o que foi falado aqui nesse vídeo. E é pura análise de Wyckoff. Bem rapidinho, vocês vão curtir. Pesquisem esse vídeo aí. Boa. Bom, Fernando, acho que é isso, né? Acho que temos o nosso recado para o final de semana. Acreditamos em uma movimentação de alta aí no curto prazo, mas saiba que ela tem data e hora para acabar, caso o S&P 500 amanheça em queda na segunda-feira, beleza? Fernando, mais alguma coisa que você quer pontuar aí? É isso. Show. Fernando, brigadão pelo seu time, brigadão aí pelas explicações, pela aula. É sempre um prazer sentar aqui e aprender também com você, trocar essa ideia, cara. Você não sabe o quanto que isso daí é importante para mim. E eu guardo. Eu lembro de você, tem uma coisa que eu guardei muito da última consolidação, que foi que você disse, cara, uma grande distribuição ela acontece para cima e não para baixo. Então olhe que a gente está vivenciando uma reacumulação também. E sim, faz todo sentido, eu guardo os seus aprendizados também, e obrigado aí por trazer os seus aprendizados, e isso daí, cara, me faz, lucrar. Você sabe que no final das contas, eu fico mais rico, né? Porque, você sabe, depois que refina ali a Fibonacci, né, VAP e tal, você sabe, no final das contas, eu fico mais rico, e eu só tenho a agradecer aí, Fernando. Brigadão mesmo. É isso. Bom, mas é isso, galera. Forte abraço, tamo junto, e eu vejo vocês de volta aqui no canal segunda-feira. Valeu! Valeu, tchau, tchau.